Vai chover. A palavra do Senhor que nós vamos buscar hoje está no Salmo de número 94, no verso 11. Salmo de número 94, verso 11. O que diz esse texto? Só a parte A. Só a parte A do verso 11. Diz o seguinte: o Senhor conhece os pensamentos do homem. Mais uma vez, o Senhor conhece os pensamentos do homem. Salmo 94, verso 11. Vai chover. Queridos irmãos, nós vamos descrever alguns textos aqui, alguns versículos da Sagrada Escritura para entender um pouco até onde esse versículo pode nos levar na tarde de hoje. O texto diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem. Eu estava meditando hoje nesse versículo pela manhã e ele me chamou a atenção de maneira especial. Ou seja, me levou a uma importante reflexão sobre a onisciência de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de levar essa mensagem. A onisciência de Deus. Pois bem, o Senhor conhece os pensamentos do homem. Então eu quero abrir rapidamente com você, meu amado, aqui na Sagrada Escritura, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Lá no início da palavra de Deus. Você pode pegar rapidamente Gênesis capítulo 1, versículo 1. E o que é que diz esse verso? Capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, não havia nada. Só havia Deus. Não havia nada. Só havia Deus. Percebe? Só havia Deus. Não há um criador de Deus. Ele sempre existiu. Mas ele criou no princípio, no início de tudo, céus e terra. O versículo 2 vai dizer o seguinte: e a terra era sem forma. Já existia a terra? Não. Ele que criou. E ela, depois de criada, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. É o que diz a palavra do Senhor. Isso é muito importante porque a expressão no princípio é enfática e chama a atenção para o fato de um princípio real. Outras religiões antigas, ao falarem da criação, afirmam que esta ocorreu a partir de algo já existente. Mas a Bíblia não. Não tinha nada. Essas religiões referem-se à história como algo que ocorre em ciclos perpétuos. Mas a Bíblia olha para a história de modo linear, com um alvo final determinado por Deus. Deus teve um plano na criação, o qual ele levará a efeito. É interessante isso. Várias conclusões decorrem da verdade contida no primeiro versículo da Bíblia. Primeira, uma vez que Deus é a origem de tudo quanto existe, os seres humanos e a natureza não existem por si mesmos. Aleluia. Mas devem a Ele a sua existência e a sua propagação. Segundo, toda existência e forma de vida são boas
se estão corretamente relacionadas com Deus e dependentes dele. Terceiro, toda vida e criação pode ter relevância e propósitos eternos. Quarto, Deus tem direito soberano sobre toda a criação, em virtude de ser seu Criador. Agora, no mundo caído, ele reafirma esses direitos mediante a redenção. Meu Deus, começamos bem. No mundo caído, Deus poderia ter abandonado o seu povo, mas ele reafirma esses direitos mediante a redenção em Jesus Cristo. Agora, a terra era sem forma e vazia. Este versículo descreve tanto o processo que Deus empregou para criar, como a ação do Espírito Santo na criação. Criou sem forma e vazia. Percebe, meu irmão? Deus criou todas as coisas. Guarde isso, porque porque vai ser importante. Vai ser importante você entender que Deus criou tudo e todas as coisas. Nada já estava criado. Apenas Deus já existia, porque sempre existiu. No capítulo 3 do mesmo livro de Gênesis, nós vamos encontrar algo que vai nortear toda a história do povo de Deus, toda a história da Bíblia Sagrada, que é a queda do homem. Veja, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Interessante, né? Guardem esse nome, a serpente. Por quê? A serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Mas eu te pergunto, Deus criou a Satanás? O que você acha, meu amado? Deus criou a Satanás? E nós vamos decorrer na Bíblia para aprender algumas coisas. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Interessante. É interessante porque se Deus criou todas as coisas, nós vamos dizer que Deus também criou Satanás. De certa forma, sim. Não maligno, não em trevas. Alguns teólogos, para tentar explicar a queda de Lúcifer, vão descrever que os anjos foram criados livres. Eles tinham uma liberdade. Eles tinham uma liberdade. Dentro desta liberdade, Satanás decidiu afastar-se da glória de Deus. E quanto mais longe da glória de Deus ele ficava, mais as trevas possuíam aquilo que ele era. E o anjo de luz se tornou anjo das trevas. De certa forma, Deus criou um anjo de luz, que dentro da liberdade que eles tinham, se afastou da comunhão que ele tinha com Deus. Veja, meu amado, que nós estamos vivendo um tempo onde a gente não consegue entender muito as coisas. É tudo muito rápido. É tudo muito instantâneo. Todas as coisas são instantâneas. Tudo que acontece no mundo automaticamente, em questão de minutos, de segundos, você vai ficar sabendo. Porque é tudo muito instantâneo. E nós não estamos percebendo que existe um mundo espiritual do qual nós não temos a visão. Do qual nós, muitas das vezes, somos levados de uma maneira adormecida. E não percebemos que paralelo, vamos dizer assim, paralelo ou entre nós, existe também um mundo espiritual. Que tenta, de todas as formas, desconstruir
desestimular. Ou seja, quebrar o vínculo que nós temos com Deus. Eu quero citar algumas passagens aqui que falam sobre a existência desse adversário, que não se equipara ao seu poder com Deus. Algumas pessoas dizem que nós estamos no meio de uma guerra entre o bem e o mal. Até certo ponto isso é verdade. Mas a força que existe entre esse lado e o outro não se equiparam, não se equivalem. Deus é Senhor e ponto final. Deus é Deus, o único e soberano Deus e ponto final. Mas é fato que existe um poder destruidor, mais forte do que o ser humano, mais sábio do que o ser humano, muito mais experiente do que o ser humano, muito mais experiente do que qualquer experiência religiosa, espiritual que qualquer homem pode ter. Existe uma força maior do que o ser humano. Isso eu não tenho dúvida de dizer para você, meu amado. Que a necessidade da gente estar guardado no sangue de Cristo, ela é de vital importância para a nossa salvação. E ela não é uma entre tantas outras opções. É a única opção para você ser salvo. É se entregar a Jesus Cristo. Quanto a isso eu não tenho dúvida de te afirmar, meu amado. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: "E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás." Zacarias, capítulo 3, versículo 1: "E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava à sua mão direita, para se lhe opor." Olha o opositor. Olha o opositor. Mateus, capítulo 4, versículo 10: "Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás." Bom, o que Satanás está querendo aqui? Adoração e pessoas que prestem serviço a Ele. Quer ser adorado. E no mundo de hoje, ele tem sido adorado de várias formas, de várias facetas, com várias máscaras, ele tem sido adorado. E muitos estão servindo. Poucos são aqueles que têm consciência de estar servindo a Ele. E uma multidão o servem sem saber como. Sem saber de que forma estão servindo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim: "E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Então eu digo, ou aliás, então a pergunta surge: então Deus criou Satanás? De certa forma. Criou o anjo de luz, que na liberdade que tinha, porque estudiosos afirmam que os anjos hoje não têm mais essa liberdade. Os que caíram, caíram para sempre, e os que não caíram, não cairão jamais. Entendeu? Agora há uma muralha entre eles. Vamos ler Apocalipse 12, versículo... Apocalipse 12, que diz assim: "E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem o seu lugar se achou nos céus." Nós entendemos o quê? Que houve uma batalha. Alguns mostram anjos com espadas, anjos com escudos, mas historiadores dizem que é uma batalha espiritual. Como se fosse uma batalha mental, de ser seduzido e não deixar-se seduzir. Você está entendendo? E houve essa batalha entre aqueles que permaneceram firmes com o Senhor e aqueles que foram lançados por terra, porque se apartaram da glória de Deus. E foi precipitado o grande dragão, diz a Bíblia, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Eu quero voltar aqui. A antiga serpente. Aonde nós lemos isso? Lá em Gênesis. A serpente. Olha a linguagem figurativa. Serpente. Chamada Diabo e Satanás. Então nós pegamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e achamos que é uma sequência. Mas não. Há uma comunhão entre todos os livros. Mas nem sempre são sequenciais. Alguma coisa que fala em Apocalipse já está descrito em Gênesis.
Que lindo que é a palavra de Deus. Que linda obra que é esta palavra de Deus. Alguns fatos de Apocalipse estão ligados diretamente com Gênesis. Porque quando a serpente foi tentar Eva, já era ele expulso das regiões celestiais. Amém? Já era ele expulso das regiões celestiais. Já havia acontecido essa batalha nas regiões celestiais. Entenda isso, irmão. Há uma comunhão. Nem sempre uma sequência dos fatos, mas uma comunhão. Que vai nos dando condições de entender o plano salvífico do Senhor. Mas para isso é preciso ter a Bíblia como algo importante e revelador na nossa vida. Mas eu ainda quero chegar onde esta mensagem me levou na manhã deste sábado. Aonde a mensagem de Deus me levou na manhã deste sábado. Veja, batalha no céu. A tribulação significa não somente grandes conflitos espirituais na terra, mas também nos céus. Satanás é derrotado, precipitado na terra. E não lhe é mais permitido acesso ao céu, nem a ele, nem aos seus anjos. Então o céu se regozija, porque Satanás já não é uma força espiritual nos lugares celestiais. Ao mesmo tempo, isso causa danos em relação aos que vivem na terra. É possível que essa expulsão de Satanás dê início, ou deu início, a essa grande batalha que tem ceifado almas, que tem levado muitas almas à perdição total. Guardem isso, meus irmãos. Porque a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a rebelião de Satanás e os anjos caídos. Mas aparenta ser o caso que Satanás, provavelmente o mais grandioso de todos os anjos, como diz em Ezequiel 28, em orgulho, escolheu se rebelar contra Deus para poder tentar se tornar seu próprio Deus. Abre-se diante de nós uma janela muito pouco explorada nesses tempos de avivamentos carnais. Pois no calor da emoção de um avivamento carnal, nós não valorizamos os detalhes. E com isso, estamos perdendo a razão. Estamos perdendo o discernimento. Estamos perdendo a visão e outras coisas mais. E a Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então nós estamos vendo uma avalanche de coisas carnais, de coisas emocionais, de coisas que mexem com os nossos sentidos, mas estamos percebendo uma pobreza no que diz respeito a conteúdo de ensinamento da palavra de Deus. Então, um louvor avivado é aquele que se pula, é aquele que se grita, é aquele que se chora. Mas nem sempre é aquele que se tem conteúdo e obediência à palavra de Deus. Mas é aquele que se dá glória, é aquele que se tem júbilo. Mas nem sempre é aquele que se dá valor ao conteúdo sólido do único e verdadeiro evangelho. E nós começamos a ouvir então aquilo que nós chamamos de evangelho carnal, evangelho que agrada a carne. Este evangelho, ele de forma alguma nega, num primeiro momento, a palavra do Senhor. Não, ele usa. É interessante essas coisas. Aleluia. Com o passar das eras, dos séculos, antes e depois de Cristo, conseguimos fazer uma leitura até certo ponto muito clara de que como nos afastamos da presença de Deus. E esse é o fator mais importante dentro da estratégia do diabo, para nos arrastar para o seu maligno plano. Sempre o povo tinha tendências para a idolatria, ou seja, criava seus deuses, e isto os afastava de Deus. Você sabe disso, meu amado. Essas coisas traziam sérias consequências. E essa está sendo, e não tenha dúvida, será uma das armas, ferramentas letais do adversário para ceifar almas, até a consumação dos séculos. Fato mais recente
E mortal também é o terrível engano que se está instalando em nossa era, chamado de evangelho falso, evangelho carnal, evangelho maligno. E este, meu amado, não ignora por completo as verdades bíblicas, não até aceita as verdades bíblicas, até se fala de amor, até incentiva a aprender um pouco mais, a fazer uma teologia, a falar do amor, a renunciar a alguns vícios, e por aí vai. Entenda, o veneno letal está na interpretação dos textos. Alguém já viu ou está vendo alguma religião falar mal de Deus? De forma nenhuma. Não. Não, ninguém está falando mal de Deus. Os católicos não falam mal de Deus. Os evangélicos não falam mal de Deus. Os espíritas não falam mal de Deus. As testemunhas de Jeová não falam mal de Deus. As seitas não falam mal de Deus. Nem os satanistas falam mal de Deus. Você já prestou atenção nisso? A palavra Deus, não o Senhor Deus, mas a palavra Deus tem tido o maior respeito possível na boca dos homens modernos. Claro, um respeito cheio de segundas intenções. E aí eu quero pedir para você guardar essa palavra, segundas intenções. Claro, alguns vão citar Deus em meio às suas heresias, outros em meio às suas filosofias. Outros falam do amor de Deus, das abençoadas palavras de Jesus, do seu amor, da sua morte violenta. Irmão, o mal não está no que se vê, e sim no que não se vê. No outro lado, na segunda intenção. E é aí que o inimigo tem ceifado almas. Veja, quando se há uma ordem de Deus dizendo não, existe uma forma dentro das religiões se conformando com o sim. Deus fala não. Alguém vai lá com boas palavras, com o uso da persuasão e acaba dizendo sim. Ou seja, chamam Deus de mentiroso na cara dura. Mas por quê? Está do outro lado da mensagem. Está na intenção. Eu não quero desconstruir a sua fé em Deus de uma maneira primordial, mas de uma maneira secundária. Eu quero minar ela no invisível. Esta ferramenta tem desconstruído vidas, desmanchado comunhão, ceifado almas para o reino das trevas. E você vai entender. Tudo isso tem sido feito de maneira espiritual e religiosa. E mais, com pessoas de bom coração, com pessoas de boa vontade, cheias de boas intenções. Mas eu quero chamar a atenção mais uma vez, para observarmos as segundas intenções. Amados, não é seguir a multidão, não é seguir as mídias, as modas cristãs modernas. Não é seguir hipnotizado por esse sistema que é falido. Não é dando passo no escuro que se chega ao alvo. Está errado. Não é dando passos no escuro. Porque existe um alvo. Meu irmão, quando se fala de fé, que é acreditar naquilo que não se vê, não significa dar passos inconsequentes. A palavra do Senhor está aí, e ela não pede emoção, ela não pede sensacionalismo, ela não pede gritaria, ela não pede avivamento humano. Ela simplesmente está ali com as diretrizes e a direção. Não são as direções, é a direção, é o caminho. Veja, meu irmão, que não é dar passo no escuro, só se você quiser. E também não é dar passos nos atalhos, ou seja, não é acrescentar doutrinas estranhas e tentar envolvê-las nas diretrizes da palavra, que isso tem acontecido. Então eu vejo gente piedosa, e muito piedosa, que talvez tenha uma vida de piedade
muito maior que a minha. Eu não duvido disso. E talvez tenha uma vida religiosa muito mais dedicada do que a minha. Eu não duvido disso. Mas nós não podemos pegar doutrinas estranhas e inserir dentro da poderosa palavra do Senhor. Aleluia. Porque, meus irmãos, esse tipo de atitude para a salvação não funciona. Mas escuta o que eu vou dizer. Tem um outro lado, lembra? A segunda intenção. E para isso, essas falsas doutrinas funcionam. Ela só não funciona para a salvação, mas para a perdição ela funciona e funciona muito bem. Nós ficamos aí preocupados em expulsar demônios. Demônios que desfiguram o rosto das pessoas. Demônios que fazem coisas extraordinárias. Demônios que falam outras línguas. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Mas esta tem sido a prioridade de muitos movimentos e avivamentos. Mas o demônio que enfia as heresias dentro do ensinamento de Cristo. Os demônios que têm ensinado falsas doutrinas e colocado no meio das doutrinas e das palavras santas de Jesus, esse não se vê expulsar. Porque este, aleluia, demônio agrada a carne. E esta palavra de Deus não é para agradar a carne de ninguém. Por isso o evangelho carnal, ele tem prosperado. Ele tem arrastado multidões, porque ele não te leva a um compromisso 100% com Cristo. Ele te leva a um compromisso que não é autêntico e nem genuíno. Então, a segunda intenção, ela funciona para te levar à perdição, meu amado. Deus vê tudo, lembra? E tudo ele vê. Amados, o plano ardiloso de Satanás já está em pleno andamento. Amados, a palavra sólida, esta aí, está aí e sempre esteve. E o que temos escolhidos? E as segundas intenções? Nós temos pensado nisso? Ou seguimos a multidão simplesmente? Porque esse Deus amoroso, misericordioso e que sempre vai perdoar dentro dessa visão carnal do Evangelho, não é o Deus que foi crucificado na cruz. Nem é o Deus que crucificou Jesus na cruz. Porque o que crucificou é um Deus que chama a nossa atenção. Que chama a nossa atenção para as renúncias, para a santidade, para o sofrimento. Meu irmão, não conte com milagres, curas, prosperidade financeira, bem-estar, comodismo, festas, avivamentos emocionais, shows e tantas outras coisas dessa nossa maldita modernidade. Porque todas essas descrições que fiz aí em cima não fazem parte do Evangelho de Cristo. Não tem cruz, não tem sofrimento. São as segundas intenções e nós não estamos dando conta disso. Aqui com essas simples palavras, eu desejo que se quebre todas as religiões cristãs carnais, que não falam do Evangelho de Cristo crucificado. Por quê? Porque eles adulteraram o Evangelho de Cristo. Acorde, irmãos. Não estou dizendo que não querem Deus. Não estou dizendo que são pessoas más. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que adulteraram o Evangelho e que esse ardiloso plano diabólico tem tido êxito. E a Bíblia nos ensina, nos revela que assim seria. Oséias 4:6, preste atenção. Por falta de conhecimento o meu povo perece. Tem a emoção, tem o sensacionalismo, tem as heresias, tem esse pentecostalismo humano, tem essa religiosidade cristã carnal, tem esse evangelho de eventos, de shows, de mídia, tem esses astros cristãos, tem o marketing, tem tudo isso que precisa ser tirado. Tire tudo isso. Tire. Tire a emoção, tire o sensacionalismo, tire as heresias, tire esse pentecostalismo humano, tire essa religião cristã carnal, tire esse evangelho de eventos, tire esses astros cristãos, tire os marketings, os marqueteiros cristãos, tire as grandes mídias evangélicas, tire os seus líderes carnais, religiosos e carnais, tirem. E vai tirando toda essa podridão. E sabe, meu irmão, o que restará? Aleluia. Restará o sólido evangelho de cruz.
aquele que não é anunciado mais. Meu Deus. Sabe por que os crentes caem? Caem no adultério, caem na avareza, caem na corrupção, sabe, meu amado? Sabe por que os jovens cristãos estão transando antes do casamento, sabe? Sabe por que estão se drogando, sabem? Porque a maioria se converteu ao evangelho carnal. De um Deus que sempre perdoa, de um Deus bobo, otário, pobre, derrotado e sem caráter. Mas esse é o evangelho carnal. Ele não nega no primeiro instante a palavra de Deus, mas adultera lá no meio. Esse evangelho carnal não salva ninguém. Deus tudo vê, foi o que nós lemos. Amados, quando restar somente o evangelho de cruz, então se iniciará a vida nova que Cristo falou, necessária nascer de novo. Mas você pode estar se perguntando, meu Deus, eu estou comprometido com muitas coisas na comunidade, na igreja, no ministério. Eu estou comprometido, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é fazer você um ativista. São muitas reuniões, são muitas preocupações em estar no templo. Eu preciso estar, eu preciso ir, eu preciso fazer, eu faço parte disso, daquilo, eu sou líder disso, daquilo. Você não é convertido. Você é um ativista, é um trabalhador, é uma mão de obra. Não nos garante nada um batismo, se isso não nos levar a um nascimento novo. Não nos garante nada um cargo, se isso não nos fizer uma pessoa nova. Não nos garante, mas muitos estão correndo atrás disso. Por quê? Não é que são pessoas más, eu já disse, mas falta de conhecimento, falta de tirar as emoções, o sensacionalismo, as curas que nunca aconteceram, os milagres que nunca aconteceram, as profecias que nunca se cumpriram, os avivamentos que nunca foram do Espírito Santo. Tirem tudo isso, você vai ver o que vai sobrar. Talvez sobre uma fé ainda fraquejante. Por isso que nós agregamos todas essas coisas, e tudo isso para nós é fé, tudo isso para nós é graça de Deus, mas no fundo não é. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho é outra realidade. Não é isso que estamos vendo. O Brasil não está bem, o mundo não está bem, mas os cristãos aumentam todo dia. Mas aonde está a qualidade? Aonde está então o genuíno cristão? Ele não existe. É uma massa grande que estão sendo seduzidas. Olha a segunda intenção do adversário. É emoção, gente. Para com isso. Se não tiver conteúdo bíblico, de nada vai funcionar a emoção. Uma oração mecânica. Um aplauso, um tapinha nas costas. Você está buscando muito pouco. Se você está buscando isso, é preciso desconstruir o que foi construído na mentira. É preciso desconstruir aquilo que te ensinaram debaixo de engano. Para começar do zero. Para começar com Cristo. Quantos que vão em retiros, conferências, querem ver milagres, avivamentos, manifestações dos carismas. Ali não é pregado sobre santidade e renúncia. E se forma uma multidão, uma geração de cristãos carnais, modernos, moderninho, parece mundano. Ele tem uma tinturinha de cristão, mas ele é mais mundano. Ele é mundano, totalmente mundano. Ele não tem choro, não tem lágrima, não tem sofrimento. Ele não luta, ele não entra no seu quarto e não se debate contra si mesmo, porque não há essa consciência cristã de que precisa de santidade. Então nós vemos esforço, pessoas jejuam, pessoas passam a madrugada inteira orando, mas eles não querem a sólida palavra de Deus. Sempre há alguma coisa no meio. Quem somos nós para adulterar a palavra de Deus? Quem somos nós para adulterar a santa e poderosa palavra do Senhor com ensinamentos humanos, carnais e até diabólicos? É por isso que a multidão acompanha. Não há sofrimento. Ah, meu Deus. Que bom que essa palavra, Senhor, falasse com todos nós. Nos desse consciência, respeito pela tua santidade e pela sua morte na cruz. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Pai. Abre o nosso entendimento para entender o que significa isso.
A Bíblia diz, vigiai, orai e vigiai. Provavelmente não estamos vigiando. Porque mesmo eu falando, e muitas pessoas ouvirão esta mensagem por muitos outros dias. E mesmo assim, muitos dirão, é fanatismo. Esqueceu a riqueza da igreja. Esqueceu a riqueza da tradição da igreja. Não é isso que ele está falando. Quem é o Rodolfo para falar essas coisas? Eu conheço tal pessoa diplomada em teologia. Quem é esse rapaz para dizer essa simplicidade do evangelho? É muito mais complexo. Existem outras coisas que não estão na Bíblia, muito mais complexo. Isso que ele está falando não se fala, isso é loucura. E defendemos teses humanas. Endeusamos pessoas dizendo, não, mas tal pessoa que escreveu, e tal pessoa é apta para isso, tal pessoa tem cacife para isso, tal pessoa é humana e pecadora como eu, e como você. Aleluia. Por isso existe o cânon da Bíblia. Livros inspirados, com concordância, para evitar justamente o que está acontecendo hoje. Acredite-se escritos de livros e documentos e se nega a poderosa palavra do Senhor. E se não nega no primeiro momento, adultera, gente, adulterar. Olha que palavra pesada, adultera a palavra de Deus. Muda, adultera, aumenta, tira, coloca alguma coisa para ela ficar mais fácil do povo entender, mais fácil do povo seguir. Claro que eu tenho que pregar um evangelho de um Deus que é só amor, de um evangelho de um Deus que é só misericórdia, de um evangelho de um Deus que sempre perdoa, um Deus bobo. Eu não falo de pecado, isso é muito pesado. Isso afasta as pessoas, você tem que atrair para depois a gente convencer. Quem convence é o Espírito Santo. É por isso que muitos não saem mais da droga, é por isso que muitos não saem mais de uma vida lasciva. Por quê? Porque o evangelho que se apresenta é um evangelho que não se fala dessas coisas. É um evangelho que só fala de um Deus que ama, que eu caio todo dia, vou pedir perdão, esse Deus vai me perdoar a vida toda, do adultério, do vício, do mal, da briga, da divisão, ele vai sempre me perdoar. Basta eu fazer um sacrifício, basta eu fazer ali algumas preces, basta eu dizer, Senhor, eu te aceito, porque aí está tudo bom amanhã ou outro dia. Mas, aleluia, esse evangelho que está sendo divulgado, digo mais uma vez, não é o evangelho de cruz. Você me desculpa se isso está sendo chocante para você, meu irmão. Mas é justamente isso que tem faltado. A palavra de Deus não tem chocado mais, ela só tem dado o prazer. Ela só tem dado a paz, ela não tem chocado. E não chocando, não há por que mudar. Se eu vou num retiro e todo mundo fala que Deus me ama, e muitas pessoas vão dizer assim, eu queria até mudar, mas Deus me ama. Deus está me amando do jeito que está. Por que eu vou mudar? A palavra não choca mais. A pessoa vem embora, sabe o que ela fala? Foi um bom retiro, foi uma boa conferência, foi um bom culto, foi uma boa isso, foi uma boa oração. Mas mudança, nós não somos convidados e nem chocados com essa realidade. O evangelho verdadeiro não mudou. Mas há muitos que adulteram e passam isso como se fosse a boca de Cristo. Busque, meu amado, o verdadeiro evangelho. Fuja das segundas intenções do diabo. Tenho certeza que não vai ter muita gente com você, mas você vai estar firmado na poderosa palavra do Senhor. Amém.